Graça e paz, irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e chegamos na lição de número 17, a última lição da nossa revista que estudou a respeito da pessoa e a obra do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença, eu louvo a Deus por você estar aqui conosco assistindo esse vídeo, que venha ser bênção para a sua vida e edificante. Amém? Que Deus te abençoe e boa aula. A lição número 17, última, diz assim, o tema: o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Nosso texto áureo se encontra em Mateus 24, versículo 44, que diz o seguinte: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O próprio Senhor Jesus está profetizando a respeito da sua volta, quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Nosso texto básico também se encontra em Mateus 24, mas agora os versículos 30 e 31, que dizem o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? O Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é a coroação da obra do Espírito Santo em relação à igreja. Jesus completou a obra da salvação lá na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, ou seja, a obra foi concluída com êxito, conforme se encontra escrito em João, capítulo 19, versículo 30. Quando o Espírito Santo reunir diante de Jesus os salvos de todos os tempos e povos, de todas as nações, tribos e línguas, grandes e pequenos, tanto os que dormem no pó da terra, quanto os que estiverem vivos, parafraseando Jesus, o Espírito Santo dirá: está consumado. Eis aí a tua noiva, que compraste com o teu precioso sangue. Então Jesus receberá das mãos do Espírito Santo a sua igreja gloriosa, a sua noiva imaculada, e entrará para as bodas. Essa lição não tem como objetivo fazer um estudo sobre o arrebatamento em todos os seus aspectos escatológicos, mas analisar a atuação do Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Vamos então ao assunto. Aqui não é a nossa lição, como a gente acabou de falar, não é para avaliar, para estudar a respeito de todos os aspectos escatológicos. Então essa palavra escatologia, ela é o estudo dos acontecimentos futuros, acontecimentos que ainda não aconteceram, obviamente, mas que foram profetizados nas Escrituras. Então, tudo que não se cumpriu ainda na nossa época, que se cumprirá nos próximos dias, anos, e os séculos até, a gente não sabe o tempo, então se chama escatologia. Então essa foi a nossa introdução. Chegamos agora no primeiro tópico da nossa lição, que é: o Espírito Santo prepara para o arrebatamento, prepara a igreja. O arrebatamento da igreja é um evento esperado por todos os cristãos. Amém? Então, sendo você cristão, deve ser aguardado esse momento, a volta de Cristo, a gloriosa e esplêndida volta de Cristo para o arrebatamento da sua igreja. Mesmo aqueles que dormiram no Senhor levaram consigo a esperança e a certeza de que seus corpos não ficarão para sempre no túmulo. Então, primeiro ponto que nós vamos estudar a respeito disso: Jesus, as primícias. Jesus realizou o seu ministério terreno no poder do Espírito Santo. Atos 1:2 diz o seguinte: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele era conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 4:1 vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Então o Espírito Santo, assim como ele conduziu ao Senhor Jesus aqui na terra, ele também nos conduz, ele nos toma pela mão e nos ensina e nos direciona segundo a sua própria vontade. O Espírito Santo estava presente com Cristo na sua morte. Cristo morreu,
foi colocado num túmulo. No terceiro dia, o mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas na criação, né, como diz Gênesis 1:2, movia-se também sobre o corpo de Jesus, reconduzindo-o à vida. Vamos ler o que diz Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Creia nessa palavra, creia nesse versículo, creia na palavra de Deus em sua totalidade. O Espírito Santo levantou o corpo do Senhor Jesus da sepultura, fazendo-o ressurgir já dotado de uma nova vida, em que a morte física ficou totalmente vencida. Ele foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro ponto desse primeiro tópico é Jesus as primícias. Então a Bíblia diz que Jesus foi feito umas primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20, diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Dessa forma, Cristo é as primícias de todos que morreram, pois a morte será vencida por nós como Cristo a venceu na cruz e ressuscitou. Amém? Creia nisso, no nome de Jesus. E o segundo ponto é, depois de Cristo, os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda de Cristo, o Espírito Santo estará com ele para executar dois poderosos milagres. Primeiro, a ressurreição dos que dormiram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Espírito e a palavra sempre trabalham juntos para trazer os poderosos milagres de Deus ao mundo. A presença do Espírito Santo na ressurreição transformará os corpos mortais em corpos espirituais, dotados de alma e espírito. Estes novos corpos serão apropriados para viver e se mover nas regiões celestes. Serão corpos imortais, livres da corrupção do pecado. Neles habitará o espírito do homem. E segunda missão, segundo milagre, aí é a transformação dos corpos dos crentes que estiverem vivos. Primeiro, a ressurreição dos que dormiram em Cristo. Posterior a isso, a transformação dos corpos dos crentes que estiverem vivos no tempo desse retorno da volta de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Receberemos no poder do Espírito Santo a imortalidade. Receberemos um novo corpo, um corpo espiritual. O Espírito Santo restaurará a personalidade humana na sua totalidade, espírito, alma e corpo. Por que o Espírito Santo operará esses dois grandes milagres? Para proporcionar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é algo esperado desde os tempos antigos, quando as profecias, o livro foi escrito, quando Deus inspirou e revelou a homens para que colocasse tudo no papel. Então é algo aguardado até os dias de hoje, e nós devemos viver com essa esperança. O Senhor Jesus mesmo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é uma promessa do Senhor Jesus. Descanse nessa promessa. Viva a vida de uma maneira plena, persevere na presença do Espírito Santo como um bom cristão, vou usar esse termo, seguindo e se esforçando a cada dia por seguir os passos de Cristo e tudo que Ele nos deixou de ensinamento por meio da sua própria palavra. E descansemos sabendo que um dia
Tudo que nós vivemos aqui na terra vai passar, porque a própria terra passará. Amém? Mas haverá um dia em que nós estaremos morando lado a lado, face a face, com o nosso Senhor Jesus. Amém? Deus é bom e glória a Deus e Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Segundo tópico da nossa lição, o encontro da igreja com Cristo. O Espírito Santo realizará o encontro. Primeiro ponto do segundo tópico, aliás. O lugar escolhido. O encontro será nas nuvens, nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma vida eterna, uma vida abundante, né? O que o Senhor Jesus nos quer proporcionar. Ele tem anseio de salvar a todos. Nós permanecemos e devemos permanecer com a salvação em Cristo, nos agarrar a ela a cada dia mais. Todos os que ressuscitarem, reunidos aos que forem transformados, terão um encontro com Cristo nos ares, como nós acabamos de ler. Jesus virá sobre as nuvens com seus anjos, com alarido de festa, para uma reunião com todos os salvos. Mateus 24, versículo 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Jesus é o anfitrião. Segundo ponto do segundo tópico. Jesus receberá a sua igreja das mãos do Espírito Santo. Então haverá as bodas de Cristo e sua noiva, ou seja, a união para sempre de Cristo com a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então haverá um momento dessa união. Apocalipse 19, versículos 7 ao 9, dizem o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Terceiro e último tópico da nossa lição: o Espírito Santo e o mundo após o arrebatamento. Primeiro ponto: uma teoria errada. Existe uma teoria de que após o arrebatamento o Espírito Santo não estará mais na terra. Os defensores dessa teoria se baseiam no texto de 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sabemos que o mistério da injustiça já opera no mundo. Só um poder como o do Espírito Santo pode detê-lo. E é mistério que o anticristo se revele. Mas ele se revelará somente após o arrebatamento da igreja. Haverá um expediente da parte de Deus que permitirá sua manifestação e ação. Entretanto, não podemos nos esquecer que o Espírito Santo é Deus. Como Deus, ele é onipresente. A sua onipresença enche a terra, enche o mundo, enche o universo. Vimos em Gênesis 1:2 a presença do Espírito Santo pairando sobre a face das águas, na criação, quando Deus criou tudo do nada. Poderíamos citar vários textos do Velho Testamento mostrando a presença do Espírito Santo em toda a terra. No entanto, Jesus declarou em João 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Sem dúvida, Jesus falou do ministério do Espírito Santo, não de sua presença. Hoje, o Espírito está operando junto à igreja, conduzindo o testemunho cristão na pregação do Evangelho. No poder do Espírito, a igreja detém o avanço do mal. Ele é o Senhor da história. Quando a igreja for arrebatada, ele continuará presente, conduzindo a história do universo. E o que virá após o arrebatamento?
O Espírito Santo coopera com o Pai em todas as suas obras e estará com o Pai dirigindo os acontecimentos depois do arrebatamento da igreja. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, a festa das bodas do Cordeiro. Lá estará o Espírito Santo colaborando. A grande tribulação. O período da grande tribulação tem seu objetivo e o Espírito Santo se empenhará para que o mesmo seja alcançado. Jesus retornará para derrotar o anticristo e o Espírito Santo estará com ele. Jesus estabelecerá o seu governo eterno e o Espírito Santo estará ali também. O Espírito Santo é onipresente, onisciente, onipotente, infinito, imutável, porque é Deus. O que se pode discutir é o ministério do Espírito Santo. Nunca admitir a ausência do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo ele existe e existirá para sempre e existe desde o princípio, porque Deus é eterno, Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus. Os três são Deus, numa só essência. Amém? Essa foi a lição total, número 17, mas o complemento final de todas as lições aqui estudadas a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Creia nisso com toda a sua força, com todo o seu coração. O Espírito Santo está preparando o evento. Jesus será o anfitrião das bodas, mas o Espírito Santo estará presente sempre. A igreja voltará com Cristo no fim do período das bodas para reinar. Existem pontos difíceis e algumas controvérsias sobre o fim dos tempos. Não entramos nesta discussão, porque não era o nosso objetivo. O que focalizamos foi com o objetivo de levar edificação para o povo do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa foi a aula 17, mais uma vez falando. As outras aulas que nós gravamos em vídeo estão aqui também no nosso canal. Se você não assistiu alguma, assista, porque uma completa a outra, o assunto é totalmente interligado. Então, para você ter uma maior certeza, uma maior clareza a respeito do assunto, claro, primeiro que a revelação, o ensino mesmo, ele vem de Deus, é o Senhor quem nos tem ensinado. Paulo mesmo escreve que o que ele aprendeu do Senhor. É claro que Deus usa e ministra as aulas e os ensinos por meio de pessoas. Deus tem levantado pessoas, professores, mestres, para ensinar a respeito da palavra, da sua própria palavra, mas é Ele que nos revela o mais profundo e íntimo significado de seus textos. Amém? Compartilhe essa lição, compartilhe as demais lições, assista. É para a sua edificação, é para colaborar na sua vida e para que você também possa compartilhar com outras pessoas. E eu desejo do mais profundo do meu coração que você seja ricamente abençoado no nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima semana na presença do Senhor e fique firme, fiel, perseverante e constante, porque haverá um dia em que estaremos todos juntos com o Senhor vivendo lado a lado numa vida eterna, uma vida abundante. Eis que vos dou vida e vida em abundância. Assim disse o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.